Olá, tudo bem? Espero poder encontrar vocês através desse vídeo com saúde, ânimo, disposição, com alegria de viver. Esse é o vídeo de terça-feira, que eu posto todas as terças, e a ideia é que nesse dia eu fale sobre um tema mais genérico, um tema mais abrangente, que às vezes pode tocar no assunto de religião e às vezes não. Não é uma obrigação, não é uma regra. E aí eu queria hoje fazer com você um caminho. Eu queria propor para você uma leitura sobre uma ideia que ficou cada vez mais comum e cada vez mais a gente repete no dia a dia, que é a seguinte: eu quero ser feliz. É uma ideia forte, porque determina que o sujeito sabe que ele tem o direito, que ele tem a possibilidade, que ele tem caminho, que ele tem oportunidade para ser feliz. Porém, se você lidar um pouco com esta ideia, você vai perceber que talvez, e eu digo só talvez, a gente não tenha tanta clareza sobre o que é felicidade. Por quê? Porque comumente felicidade é aquilo que me traz algum tipo de prazer ou que me traz algum tipo de benesse. Eu, por exemplo, frequentar festas badaladas poderia ser um tipo de felicidade, ainda que na prática não seja. Eu poder usar roupas de marcas, de grife, poderia ser um tipo de felicidade, ainda que na prática não seja. Por que eu digo que poderia, apesar de não ser? Porque esta ideia de que a felicidade é algo que eu conquisto a partir de um determinado produto que eu consumo é uma ideia perigosa, porque é uma ideia que não só engana, como é uma ideia que também deixa a gente um pouco perdido no quesito qual o sentido da minha vida. Porque parem para pensar um pouquinho. Se a felicidade da minha existência está em ser reconhecido e frequentar lugares badalados, eu tenho que perguntar qual é o sentido da minha vida. Porque, em última análise, a vida ela é um grande ciclo de acontecimentos, alguns bons, muitos ruins, e que leva a gente numa verdadeira pororoca de acontecimentos, de sentimentos e de possibilidades. Se você reduz a sua vida à felicidade, e na sua cabeça felicidade é aquilo que você consegue executar de forma a consumir determinado produto, determinada realidade, determinado acontecimento, determinada imagem, você está deixando a sua vida com um sentido muito aquém do que aquele que ela poderia ter. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, a felicidade não é regra. A felicidade não é algo que a gente alcança e preserva e mantém e ela subsiste a todos os outros acontecimentos. Felicidade são pouquíssimos momentos e momentos que podem ser quase que imperceptíveis e que a gente não está acostumado a valorizar. Na nossa cabeça, uma cabeça de quem aprendeu a olhar para o mundo como se o mundo fosse composto de coisas valiosas ou menos valiosas, a gente acaba achando que felicidade está nas coisas valiosas. Então, o dinheiro não compra felicidade, mas ele compra todas as outras coisas que traz felicidade. Não é esse o dito popular moderno? E é uma falsa verdade. É um belo rocambole de ideias, mas não é verdadeiro. Porque a felicidade ela está no patamar em que não é uma coisa, em que não é uma realidade. A felicidade ela é a possibilidade que você tem de, olhando todos os embates que você trava no seu dia a dia, com as pessoas, com as coisas, com as realidades, com os problemas,
com os acontecimentos, com os afetos, e você começa a dizer: eu estou conseguindo sobreviver a isso, eu estou conseguindo manter a minha integridade aqui, eu estou conseguindo olhar com calma para esse fenômeno, e isso é, em última instância, o que a gente deveria chamar de felicidade. Não chamamos, a gente não diz que isso é felicidade. A gente se acostumou e a gente gosta da ideia de que felicidade ela é algo consumível e, portanto, eu coloco todos os meus desejos em ter uma casa grande, e depois que eu tenho uma casa grande eu tenho que ter uma decoração espetacular, e depois que eu tenho uma decoração espetacular eu tenho que ter um carro muito joia para pôr na garagem, e aí depois que eu tenho esse carro eu preciso ter um passeio que me leva para lugar onde os outros não possam ir, e a gente começa a criar um subterfúgio escondido em cada ponto que a gente chega. Eu conheço pessoas que dizem com todas as letras: olha, a gente lutou tanto para ter essa casa e a gente nunca curtiu essa casa. E aí você tem que ligar o sensor de alerta para dizer: como assim? Lutou tanto e nunca curtiu a casa? Porque aí você começa a perceber que as pessoas estão se despojando das suas energias, porque construir uma casa não é fácil. Os sacrifícios que têm que ser feitos, os investimentos que são feitos, os problemas que aparecem durante uma construção, não é algo para se desprezar. Mas aí luta-se, constrói-se a casa, e um olha para o outro e diz: a gente não está curtindo a casa, ou a gente não tem tempo de curtir a casa, ou não era essa a casa que a gente tinha pensado, ou essa casa já não é mais a casa dos nossos sonhos. Eu já tenho um outro ponto de chegada, eu já tenho um outro objetivo, eu já tenho uma outra direção para caminhar. E com isso, a gente vai de desejo em desejo, alguns realizando, outros ficando frustrados, outros deixando em banho-maria, mas a gente vai de desejo em desejo em busca da tal felicidade. E quando a gente atinge aquele patamar em que a gente diz assim: poxa, conseguimos construir a casa, ou conseguimos pagar a faculdade, ou conseguimos fazer uma viagem dos sonhos, ok, já não era o que a gente queria. Porque aí a gente começa a ver tanto defeito, tanto problema, tantos senões, que a gente chega à conclusão de que a felicidade não mora naquele lugar, de que a felicidade não está naquele lugar, ou não está naquele objeto, ou não está naquela conquista. E na verdade não está mesmo, mas aquele objeto, aquela conquista que você teve, ela tem que ser capaz de gerar em você algum sentimento de felicidade. Porque é um dispêndio de energia que foi feito, foi um investimento emocional que foi feito e que você não pode simplesmente desprezar ou ignorar, sob pena de você não ser honesto com suas próprias lutas. E aqui a gente tem que dizer: a gente não entende felicidade como luta, e deveria, porque a felicidade é a luta para a gente poder conquistar alguma coisa. E não é a coisa conquistada, mas é essa luta, é essa capacidade de reconhecer sinais e reconhecer possibilidades que possam dizer para mim e para você: olha, eu nesse momento estou focado em pagar a faculdade do meu filho ou a minha própria faculdade, porque isso para mim é importante. E cada vez que eu quito um boleto, eu me sinto realizado. Ali está a felicidade. A faculdade, o curso, a formação, a formatura é apenas um detalhe que eu vou dizer, vamos colocar de uma forma simplória. Esses detalhes que vão fazer com que eu me reconheça no mundo. Depois que eu terminar a faculdade, eu vou estar formado nisso ou naquilo, vou poder exercer essa ou aquela profissão, mas é isso. Agora,
o prazer de poder pagar a faculdade, de poder comprar um livro, de poder estudar, este prazer da luta a gente deixa engavetado ou a gente deixa esquecido, como se não fizesse parte do projeto de felicidade. Parece que eu só vou ser feliz quando eu me formar. E depois que eu me formo, eu vejo que não acabou a batalha ainda. Porque agora vem, eu quero um consultório, eu quero comprar um aparelho que vai me ajudar a exercer minha profissão, eu quero fazer um estágio, eu quero fazer um mestrado, e a luta vai se desdobrando. E isso é normal. Porém, se eu coloco a felicidade na realização, talvez nunca eu veja a felicidade de fato acontecendo na minha vida. E nesse sentido eu proponho para você uma reflexão. Se você tivesse que voltar num tempo da sua vida em que você foi feliz, você conseguiria identificar? Eu até sugiro que, se você achar conveniente, pode pausar o vídeo um pouquinho. Pensa comigo. Se você tivesse hoje que buscar na memória um tempo, um momento que você foi feliz, você conseguiria fazer isso? Provavelmente não consegue. Provavelmente você vai citar momentos felizes, provavelmente você vai citar situações de felicidade, mas você não vai responder a pergunta: qual momento da sua vida você foi feliz de fato? E não vai conseguir, não porque não tenha sido feliz, mas porque a felicidade que você viveu nesses momentos que você passou não são localizáveis em coisas, não são localizáveis em objetos ou em retorno imediato. Esses momentos de felicidade que você viveu, você apenas consegue deixar fluir na sua existência. É uma sensação que não se prende a nada, que não se leva a nada. Inclusive, não cabe numa fotografia, num selfie, não cabe numa filmagem que você faça. Porque felicidade não é algo que se localiza em algo concreto. Porque não é algo concreto do ponto de vista palpável, acessível. Felicidade é aquela luta cotidiana, diária, que você vai empreendendo no meio de todas as batalhas que você tem que enfrentar. Então, o menino que trabalha durante o dia e estuda à noite, a felicidade dele é o dia que ele consegue fazer tudo isso de boa. Que ele consegue ter tempo para parar para jantar 15 minutos. A menina que é feliz é aquela que consegue estudar no trabalho e consegue depois ir bem na prova. Você vai falar, mas isso não é... Pois é, a felicidade não está localizada. Não é algo que eu compro um determinado produto, um determinado objeto e eu com isso ganho a felicidade de brinde. Aliás, pensa comigo, quantas viagens nós já fizemos na vida na esperança de que seria a viagem dos nossos sonhos e ela se tornou um tormento no meio do caminho. Pensa comigo, quantas festas você foi e você teve que ostentar um sorriso nos lábios, mesmo com vontade de chorar. Pensa comigo, quantos passeios bonitos, restaurantes, quanta coisa legal que você já teve acesso e que você estava com a cabeça em outro lugar, você estava preocupado. O que eu quero dizer com isso? Que não são as fotografias, não são os registros que vão garantir a felicidade. A felicidade, ela tem um feeling, ela tem um fio bem suave que liga você à existência e faz você pensar, puxa vida, eu estou indo bem, eu estou conseguindo, eu estou lutando, está dando um monte de coisa errada, mas eu estou conseguindo administrar e estou conseguindo ir para frente. E é uma coisa tão fugaz que você não chama nem de felicidade, dá a impressão que é apenas uma consciência. Pois é ali que mora a dona felicidade. Só que a gente não foi ensinado para isso. A gente foi ensinado a ter coisas. Tanto é que a gente pergunta para a criança, o que você quer ganhar de aniversário? Porque a gente quer que ela sinta felicidade no presente que ela vai ganhar. E a gente não percebe que isso deseduca, que isso atrapalha,
que isso engana, que isso deixa a gente dissociado do processo de amadurecimento e de crescimento. Isso não faz jus à verdade do que significa ser feliz. Ser feliz é isso, é ter essa capacidade, primeira, essa capacidade generosa de dizer para si mesmo, olha, a luta está aí, a vida está acontecendo, as dificuldades são imensas, os problemas se avolumam, e no meio de tudo isso eu estou conseguindo manter a calma, eu estou conseguindo manter o olhar fixo, focado no meu objetivo. E eu estou conseguindo ser feliz, eu estou conseguindo realizar a minha existência independente das conquistas que eu tenho. Porque uma coisa é você ser feliz com um carro zero na garagem. Parece que é mais gostoso, mas você sabe muito bem que não é. Porque às vezes você comprou o carro, e aí a metáfora que eu vou usar não é boa, mas é a única que me vem na cabeça agora. Sabe aquele cheirinho de carro novo? É 2 voltas no quarteirão que você dá, já não tem mais aquele cheiro. Talvez a felicidade seja isso. A gente pensa que comprar, ter, adquirir, chegar, frequentar é o que vai nos dar felicidade, mas ela é que nem o cheiro de... Aliás, essa felicidade comprada é que nem o cheiro de carro novo. 2 voltas no quarteirão e eu já não tenho mais o cheiro dentro do carro. Talvez a gente pudesse pensar num processo de reeducação dos sentimentos. Eu gosto dessa expressão, a educação dos sentimentos e a reeducação dos sentimentos. Não como quem quer mudar as coisas só para dizer que a gente está amadurecendo, mas é porque, de fato, por muitos motivos e por muitos caminhos diferentes, a gente está indo na direção errada. A gente está indo numa direção onde se consome demais, onde se coloca muito valor naquilo que é transitório e a gente deixa escapar um monte de coisa que não são eternas, mas que são coisas que nos dão a possibilidade de respirar para a eternidade. Pensando a eternidade como aquilo que não tem fim ou aquilo que não tem ruptura, não vai perder o cheiro do carro novo, porque é algo que permanece internamente. Não preciso nem dizer que eu estou feliz, ela está dentro de mim. Eu encontro um lugar onde a felicidade vai acontecer, independente das conquistas que eu tenho e independente das fotos e das postagens que eu faço. É simples, estar feliz é algo que está ali dentro. Pensa sempre numa criança pequena, que não sabe ainda nomear as coisas, a alegria que ela tem quando ela vê, por exemplo, a mamadeira chegando perto. Pensa quando ela escuta uma música que para ela tem algum significado e o quanto que ela balança as perninhas e os braços. É isso. Felicidade é aquilo, é aquele fragmento, é aquele segundo que escapa. Mas é algo que faz a gente vibrar e que faz a gente querer continuar a viver. É isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Se quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Eu desejo a você uma semana boa e que você consiga, em algum momento, descobrir que você já está sendo feliz há muito tempo. Talvez, só talvez, você não está prestando atenção. Um abraço, fique bem e até a próxima.